as suas contas em dia e sempre dentro da lei é uma das principais bases para o bem-estar. E o melhor de tudo é a facilidade com que pode garantir essa fase da vida. Explicar e entender em conversa simples e descontraída é o objetivo do Contas a Direito com Madalena Marques. Estamos aqui para ajudar e, portanto, dúvidas que tenham, podem colocar-nos. E Manuel Gomes. O que é que se pode fazer e onde é que podemos cair no erro? Pensamos que estamos a fazer tudo bem e estamos a fazer de forma errada. Na radioava.global. Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um programa do Contas a Direito. Como sempre, em estúdio comigo, Manuel Gomes, está a Madalena Marques. Viva, Manuel, boa tarde. Olá, Madalena, tudo bem? Então, olha, proponho que hoje falemos de constituição de empresas. Muito bem, vamos lá dinamizar a economia. Vamos dinamizar a economia. Como sabes, e se calhar os nossos ouvintes também sabem disso, com várias alterações que foram introduzidas à lei, agora é possível fazer empresas com €1 por sócio. Quer dizer que se for uma empresa unipessoal pode ter o capital social de €1. O que eu não recomendo, permite-me desde Pronto. Eu também, por aí também que eu vou. E se for uma empresa com 2 sócios, pode ser constituída com €1 cada um, não é? Com o capital social de €2. Ora, isto traz implicações. Traz. Por isso eu dizia logo que não aconselhava, não é? Exatamente. Até porque temos que pensar, o capital social é um conceito que se destina a designar a parte do património que os sócios vão afetar ao desenvolvimento da atividade. Por mais imaginativos que os sócios sejam, parece-me a mim um bocadinho complicado desenvolver uma atividade comercial, seja com 1, seja com €2, não é? E, portanto, não aconselho de maneira nenhuma. O capital social tem que refletir minimamente o esforço de investimento inicial. Eu trouxe este tema aqui porque, como sabes, o IAPMEI tem um programa, a Portugal 2020, de apoio às empresas. E o que é que se passa aqui? É que, para além do capital ser pequeno, a maior parte das sociedades em Portugal são micros, são PMEs, micros e pequenas empresas. Sim. A maior parte são micros, exatamente. E os estatutos que têm, o regulamento que tem, que é a Bíblia que tem, o Pacto Social, o Pacto Social, não é? A Bíblia é feita na empresa da hora. A grande maioria das empresas são constituídas na empresa da hora. O que por si só não seria mau. Não. Mas, exatamente. Porque faltam lá coisas. Eu trago este exemplo do Portugal 2020, que logo coisa pede prestações suplementares. E isso não consta do Pacto Social na minuta base. Sabes uma coisa, Manuel? Eu sou a favor da simplificação dos processos e da acessibilidade de toda a gente a todo o tipo de informação e de meios. Mas eu aconselho sinceramente, e perdoem-me os ouvintes, não é por eu ser advogada que vou aconselhar que, primeiro, vejam junto de um profissional o que é que realmente significa constituir uma sociedade. Em primeiro lugar, e dito de uma maneira simples, significa celebrar um contrato, não é? E, portanto, qualquer contrato, nem que seja o nosso do fornecimento de energia elétrica para casa, ele tem uma parte de deveres e uma parte de direitos. E também, trazendo agora este modelo muito simplista para as sociedades, é importante saber que clausulado fizemos constar. E o que tu estás a dizer é de extrema relevância. Exato. As prestações suplementares, que muitas vezes as pessoas não entendem o que significam, mas basicamente uma forma mais fácil de os sócios financiarem a própria sociedade, não é? Exato. Quando ela está numa situação mais crítica, não é? Não terem que optar por outra coisa que se chamam suprimentos. Por exemplo. E depois também porque podem vir a transformar essas prestações suplementares em capital, se assim o entenderem, não é? De facto, as minutas são muito interessantes, são muito boas de se usar, simplificam, mas não podem ser usadas cegamente, não é? Mas bastaria nessa minuta tipo que tem do Pacto Social, bastaria lá ter uma adenda, que era: os sócios podem deliberar, fazer prestações suplementares à empresa. Já haveria a possibilidade para a Assembleia Geral.
não obrigava, o que está a passar agora, não é? Que pronto, até dá a impressão que o IAPMEI não sabe. E não conhece, se calhar não conhece mesmo. Não conhece o pacto social da grande maioria das empresas em Portugal, que depois vai pedir prestações suplementares e aquilo não faz parte do pacto social. Como não faz parte, o que é que vai ter que haver? Uma alteração ao pacto social. Mais custos para as empresas. Sem dúvida. Até porque essa alteração passa pelo registro da alteração. E, portanto, exatamente. E são mais encargos. E por escritura, porque elas são obrigadas, o Pacto Social, a alteração é obrigada a ter não necessariamente. Não. Aliás, agora o contrato de sociedade, o contrato de sociedade pode ser feito por documento particular, unicamente as assinaturas têm que ter reconhecimento presencial. Caiu muito o formalismo dos atos, caiu imenso. E caiu imenso porquê? Porque cada vez mais vamos para a informatização, não é? E, portanto, a informatização não se compadece com o manuscrito. Aliás, agora que estou a mencionar isto, ocorreu-me aqui uma questão muito interessante, que vai para além da questão da informatização, tem a ver agora com os efeitos da pandemia. A pandemia trouxe realmente novos modelos e, por exemplo, é possível agora fazer-se um reconhecimento de assinatura por videoconferência. Boa. Que é uma coisa curiosa, não é? Portanto, à partida, nós tínhamos que ter o documento, o indivíduo, o documento original e, desde há muito tempo a esta parte, no caso das pessoas singulares, o reconhecimento ia ser necessariamente presencial. Pronto. Há muito tempo atrás nós estávamos habituados a levar o bilhete de identidade e era o reconhecimento por semelhança. Continuam a existir reconhecimentos por semelhança, mas já só quando a assinatura desse indivíduo é reconhecida na qualidade de, ou seja, qualidade de procurador, qualidade de gerente, aí pode continuar a ser por semelhança, mas um particular, uma pessoa física que vai reconhecer a sua assinatura, ela tem que estar. Pronto. Agora já não. Pronto. Agora já há circunstâncias em que podemos ultrapassar isto, porque realmente a impossibilidade da mobilidade, a impossibilidade das deslocações vinha aqui condicionar muito a vida normal das pessoas, não é? Então abriu-se aqui também esta possibilidade, o que é de uma extrema importância. Sim. Mas para o caso do capital social, para além de tudo mais, não é? Não há fornecedor nenhuma empresa que vá ver isso, não é? Mas deveriam antes ver. os bancos tinham atenção a esse tema. Mas agora não, porque não podem ter, por causa disso. Têm para certas coisas. É isso que eu ia te dizer. Mas sabes, Manuel, isso também não limita. Já não limita. Pois não, mas nós temos que ter. Limita porque no empréstimo, se tiveres capitais negativos, não te autorizam. Bom, mas isso é uma situação excepcional. Mas agora, e depois há uma lei que é a perda de 50% do capital. E acho piada essa lei com estes capitais de 2 euros. Claro, não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Eu perdi 1 euro. Pois. Nem sequer a empresa pode funcionar. Claro. E depois há outras questões que não foram bem pensadas neste caso. Eu entendo o que é e porquê, não é? E principalmente no caso das empresas unipessoais, não é? Mas, Manuel, deixa-me só dizer-te uma coisa. Esta redução a estes mínimos, sendo que anteriormente eram 400 contos. Sim. 400 contos. Há muito tempo atrás, e manteve-se esse valor, só se converteu em euros, não é? Só se converteu em euros. Mas a questão que eu te ia referir é, na verdade, o baixar assim também o capital social veio abrir espaço a uma outra realidade que também não me parece ser a melhor, que é um proliferar de sociedades comerciais, que nós vamos ver que, por exemplo, algumas são criadas em janeiro e fecham em junho. Pronto. E porquê? Porque, efetivamente, é necessário saber o que estamos a fazer, nomeadamente quando estamos a celebrar um contrato de sociedade, não é? É preciso perceber o que é que isto implica. E as pessoas olham só, não, mas eu vou abrir uma sociedade porque eu com 50 euros, ou seja, 1 euro, como tu dizias, e bem, eu vou poder abrir. Sim, ok, mas não é esse o aspecto essencial. A minha decisão de criar uma sociedade comercial não pode ser de maneira nenhuma a do valor do capital social. A minha motivação tem que ser outra. E acho bem que seja a da limitação da responsabilidade. Sim. Essa sim, que é, enfim, a razão de ser das sociedades comerciais, não é? Mas depois temos que conjugar
estes diversos itens para termos a perspectiva de realmente estarmos a criar uma unidade comercial que vai ter vida, não é? Sim, Vai sim. ter vida. Senão, tão depressa se criam como se fecham. apagam. Mas é um problema que está aí, porque depois há uma série de artigos que vão encadear nisso, não é? Como estou-me a lembrar aqui, as reservas legais. As reservas são obrigadas a ser constituídas. Depois tem o mínimo. Claro. Tem o mínimo que se tem que preencher. Claro. E não... No aquele velho ditado, não bate a bota que a perdigota, não é? Exatamente. Nestas coisas, e por isso, como é que eu posso estar a exigir a pessoas que tenham que fazer uma reserva legal, está bem que é dos lucros que vão ter, mas que constitui uma reserva legal de 2.500 euros no mínimo, não é? Quando até a lei diz que é 20% sobre o capital social. Pois, Ora, então 20% sobre são 20 euro. cêntimos. São 20 Claro, cêntimos, claro, não é? não faz sentido. Não faz sentido Não faz aqui sentido. esta Não faz jogada. E sentido. quando se mexeu nisto, eu penso que não se atendeu bem a estas situações Manuel, todas, não é? Portugal é acusado muitas vezes, e penso que com alguma razão de quem acusa, de ser um enorme produtor de normas, Sim, sim. Mas às vezes mas não são... de não haver uma ponderação, de não haver a preocupação em criar sistemas normativos que façam sentido. Exato. Não é? Porque as coisas têm E que que se se encaixar. interliguem. Que é As a vidas grande das questão. sociedades interligam-se com as vidas das pessoas que as constituem Sim. e com o Estado sempre, não é? Portanto, é bom que haja um pouco mais de reflexão quando se decide alterar uma determinada área do direito, porque o direito reage à vida, não é? O direito anda porque a vida também vai sofrendo alterações. Tudo isto é perfeito, que haja este acompanhar, mas tem que ser pensado. Nós, na minha profissão, vemos-nos às vezes incapazes de quase de resolver certas situações, porque uma lei diz uma coisa, a outra lei diz outra. Não é? E depois E como conjugar, não é? Conjugar estas coisas às vezes é difícil. Claro. E salvaguardando sempre os interesses das pessoas, não é? Exatamente. Nós temos de salvaguardar sempre o interesse do nosso Exatamente. cliente, sem cometer ilegalidades. Claro. Meu caro Manuel, tenho uma notícia para te dar. O nosso tempo chegou ao fim. Mais uma vez. Vamos ter que terminar a nossa rubrica por hoje. Eu gostaria de recordar aos nossos ouvintes que nós estamos nas diversas plataformas e estamos na radioava.global. Como sempre, à sexta-feira, mais ou menos às 18 Por volta das 18 horas. E estamos também a aguardar os comentários, as indicações sobre temas que gostariam de ver aqui tratados. O nosso serviço é serviço público. Exatamente. Obrigada, Manuel. Radioava.global